Aleluia. Saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Sem demoras, vamos novamente ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura oficial da palavra dessa noite, que está lá no livro, na carta, no Evangelho de Mateus. Falei foi tudo e não falei nada, né? No livro, na carta, não, no Evangelho de Mateus. Capítulo 25. Aleluia. Serei objetiva, porque as horas já estão avançadas. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Aleluia. E o texto bíblico vai dizer assim, show de bola, glória a Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao teu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Palavra do Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação que o Senhor tem nos dado, pela forma como o Senhor tem tratado os nossos corações e aberto os nossos olhos, as nossas mentes, para que possamos prosperar nos teus caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus traga um confronto aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos verdadeiramente compreender aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. E não apenas ouvir e aceitar, mas também colocar em prática os teus ensinamentos das Escrituras Sagradas. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Esse texto, talvez você já tenha ouvido falar da parábola das 10 virgens. É um texto bastante conhecido, mas Deus tem falado muito comigo nesse texto, e cada vez que eu leio esse texto, Deus fala novamente alguma coisa, e eu leio novamente, e Deus fala novamente outra coisa. E eu acho muito interessante, porque hoje nós, observando, esse texto, nós podemos fazer grandes comparações e aplicações para a nossa vida cristã. Então, esse texto, nós estamos falando da realização de um casamento. Aqui nesse texto, nessa parábola especificamente, nós estamos tratando de um preparo para a realização de uma cerimônia chamada casamento. Nós conhecemos, porque vivemos essa prática até os dias atuais, casamento está bem presente e faz parte da cultura cristã. Nosso meio, nós sempre vemos e até realizamos esses casamentos. Então, olhando para este texto com essa perspectiva, como ele se dava, a escolha das partes, quais as partes que constituíam esse casamento, esse ato, quando ele aconteceria, qual o local que ele ia acontecer. O casamento, visivelmente nesse texto, ele é composto por diversas etapas. Não é simplesmente, oi, vamos nos casar. Ele acontecia com várias etapas para as partes que iam realizá-lo. E aí, quando a gente começa a analisar essas etapas, fica mais fácil da gente compreender esse texto. É um texto muito rico, mas que é necessário que eu fale para você como se dava o casamento na cultura judaica.
daquela época. O casamento não era como o casamento nos dias atuais. Então, ali naquele tempo, a gente pode perceber que havia o quê? O tempo do conhecimento, né? As partes, não o noivo e a noiva propriamente, mas os pais da noiva com os pais do noivo, as famílias ainda se conheciam para poder programar ou projetar um casamento, né? Existia uma promessa de casamento, olha, nossos filhos estão separados para se casar. Existia, depois dessa promessa, um acordo de casamento, um acordo pré-nupcial. Esse acordo é o famoso, que você já deve ter escutado, o famoso dote, onde a noiva tinha esse atributo que fazia parte da cultura, né? Era necessário se pagar um dote como uma garantia que esse casamento aconteceria. Então, nós temos a fase do conhecimento, temos a fase da promessa de casamento, temos a fase do acordo de casamento, para só então haver propriamente a celebração do casamento. E aí, olhando para essa estrutura de celebração e consumação do ato, é necessário se falar, porque Jesus, em vários textos da palavra do Senhor, a palavra de Deus, traz o casamento como uma representação do relacionamento entre a igreja e Jesus. A igreja é sempre tida como a noiva de Cristo. Jesus é sempre visto, falado e representado como o noivo, o cordeiro. E quando nós olhamos para essa estrutura, nós paramos e analisamos esse texto e percebemos que, na cultura judaico-cristã, o casamento funcionava de que forma, missionária? O noivo saía da sua casa, ia até a casa da sua futura esposa, da noiva. Lá ele se encontrava com ela e com as virgens que estavam. Biblicamente, essas virgens podem ser damas de honra, podem ser amigas dos próprios noivos, tanto da noiva quanto do noivo. Podem ser pessoas que estavam ali, de certa forma, sendo apresentadas à sociedade. Olha, essa moça aqui é uma moça de honra e que está disponível para se casar. Então, nós temos diversas possibilidades aí dessas virgens que estavam acompanhando a noiva que iria se casar. E aí, irmãos, o texto ele já inicia falando sobre esse cortejo nupcial. E eu acho bem interessante porque quando nós olhamos para essa cultura judaica, né, e tratamos o casamento de uma forma diferente do que é tratado hoje, hoje é quase que as coisas são levadas de todo jeito, né? Você simplesmente se encontra com alguém, essa pessoa é a pessoa certa e está tudo certo. E quando você vê, às vezes se casa, glória a Deus, seja louvado, às vezes nem se casa, só vamos se juntar e está tudo bem. Mas só que quando a gente olha para o cortejo nupcial e a gente olha para todo aquele preparo daquelas noivas, um preparo para que acontecesse aquela cerimônia, um preparo entre as famílias, um preparo emocional, um preparo psicológico, um preparo em todas as áreas da vida, nós entendemos que as coisas na minha e na sua vida não devem ser feitas de bolo. Porque em tudo Deus traz um preparo para nós. Perceba que nesse texto a gente vê a importância de se preparar. Nesse texto nós podemos perceber a importância de fato estarmos preparados para um encontro com o noivo. Quando nós vemos os detalhes desse texto, eu gostaria de frisar para vocês, né? É importante nós falarmos, como nós falamos agora, quem são essas virgens? São as damas de honra. Às vezes a gente acha que tanta virgem é essa? Vai todo mundo se casar com o noivo? Não. Eram pessoas que estavam ali dizendo assim, eu estou pronta para um casamento. E quando nós olhamos para essas virgens, quem são essas virgens? Aplicando para os nossos dias atuais. Quem são essas virgens? Somos eu e você, a igreja do Senhor.
São as pessoas que estão se preparando para o grande casamento. Que casamento? O casamento com o Senhor Jesus. Quem é que vai voltar para se encontrar com a sua noiva, que somos eu e você? É Jesus Cristo de Nazaré. Quem é a igreja que estará esperando como noiva, o noivo, para esse casamento? Levante a sua mão para o alto e diga assim comigo: sou eu. Não é outra pessoa, não. E muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida como se isso não fosse acontecer. O casamento vai acontecer. Daqui para lá eu vejo o que é que eu faço. Se eu compro a roupa ou não. Daqui para lá eu me programo. Se vai ser necessário ou não. Algo muito importante também ser falado, irmãos, é que a espera dessas virgens pela presença do noivo que estava vindo, o texto vai dizer que elas estavam esperando já desde o final da tarde, porque na cultura judaica, o casamento geralmente acontecia, esse trajeto geralmente acontecia às 17 horas. Diga comigo, 17 horas. Era no final da tarde. Ah, missionário, agora eu entendi. Então é por isso que eram necessárias lamparinas, lâmpadas. Por isso que eram necessários que houvessem azeite para abastecer e elas permanecessem acesas. Sabe por quê, queridos? Porque da casa da noiva até a casa do noivo, diga assim comigo, tinha uma estrada, tinha um caminho. E esse caminho, depois das 5 horas, fica o quê? Fica escuro. Ninguém aqui vai andar no escuro. Todo mundo aqui tem lâmpada em casa, né? Diga assim, eu tenho. Pois é. Alguém aqui gosta de andar no escuro em casa? Eu detesto. Sou a primeira que dá uma bicuda logo na quina da cama. Aí sai pulando com o dedinho. Ai, meu dedo. Não é assim? Pois é, a lâmpada, ela serve justamente para quê? Para iluminar os nossos olhos, para que nós possamos não andar tropeçando, nem nos batendo nas coisas dessa terra. E aí, queridos, é importante que essas virgens tivessem o quê? O azeite. Para que esse azeite? Para abastecer a lamparina, para essa lamparina não se apagar, para que elas, no momento em que precisassem daquela luz iluminando o seu caminho, elas pudessem olhar e dizer assim, vamos continuar até o fim, vamos chegar lá no ponto final, onde tem a celebração, aonde está o casamento, aonde está a festa, porque eu estou preparado. Se a gente for analisar para os nossos dias e para a nossa realidade, o que é que o azeite simboliza? O que é que esse azeite que mantém a chama da lamparina acesa simboliza? É o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre você. É um derramamento de unção de Deus sobre mim e sobre você. Então, o crente, aquele que espera verdadeiramente a noiva de Cristo, que espera o noivo que é Cristo, está ali preparado com o seu azeite, ou seja, com o derramamento do céu sobre a vida dele, porque ele entende que não pode ficar sem o azeite em momento algum. Aí tem crente hoje que ele fala assim, eu vou viver uma vida com Deus. Mas Deus lá e eu aqui. Azeite, nunca ouvi essa palavra. Para que azeite? O presbítero Josuelison já pula, já marcha, já está no manto, já fala em língua, profetiza. Se tiver que fazer alguma coisa, Deus vai usar ele. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim, Deus quer você preparado. Deus não quer outro, não é você preparado. Pare de terceirizar o que Deus tem para fazer na sua vida. Pare de achar que Deus só vai fazer na vida do outro. Pare de viver abastecido pela experiência alheia. Deus tem uma experiência sobrenatural para mim e para você. Enquanto nós estivermos nos comportando como pessoas acomodadas, diga acomodado, nada vai acontecer, irmãos. Nem o casamento, inclusive. Porque o noivo vai vir e seremos pegos como as virgens nécias. E aqui, quando a gente olha para esse texto, algo engraçado acontece, porque Jesus, o noivo, ele chega num horário inoportuno. Diga comigo, inoportuno. Versículo 5 vai dizer assim, ó.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Tardando o noivo. Mas peraí, missionária, o noivo, o próprio Deus, se atrasa? Não. Jesus aqui se atrasou? Não. Jesus, neste processo, estava fazendo uma seleção. Quem são aquelas que estão preparadas? Olhe para quem está do seu lado e pergunte assim, você está preparado? O que você está fazendo para se preparar? Será que realmente você está preparado para a vinda desse noivo? Ou será que nós estamos apenas replicando um discurso de estou preparado? Eis-me aqui, Senhor, envia aquele ali. Eis-me aqui, Senhor, quero fazer a tua obra. Está aqui a oportunidade, meu filho. Não, eu tenho vergonha. Não, eu não posso fazer isso. Não, esse mistério não é para mim. Não, isso aí não... Não, para que se já tem um pastor que faz tudo? Diga assim comigo, pare de achar que Deus é um bobão. Deus está vendo tudo. Deus está vendo todas as coisas. Inclusive o eis-me aqui, envia aquele ali. E é por isso, queridos, que eu e você precisamos estar preparados, prontos para servir. O preparo de Deus é esse. Às vezes você está esperando que chegue às 5 horas. É do meu jeito, é como eu quero. É às 5 horas, é por esse caminho aqui. Aí vem Deus, através de Jesus, diz, vai ser tudo diferente. Eu não vou chegar às 5, não vai ser por esse caminho e nem vai ser do jeito que você quer. Está preparado? Uma das coisas que chama a atenção logo em seguida é que as virgens nécias não tinham azeite extra. E elas olham para as virgens prudentes, diga comigo, prudentes, e dizem assim para elas, vocês que são prudentes, você que é cheio do azeite, você que profetiza, você que recebe o manto de Deus, você que aceita o chamado do Senhor, que sobe no altar, que vai pregar, que quando o Senhor manda você ir, você vai, que quando o Senhor manda você voltar, você volta. Você que é cheio, você, me dá um pouquinho do teu azeite. Sabe o que é isso nos dias atuais? É gente querendo viver do azeite do outro. Ao invés de buscar o seu próprio azeite, ao invés de buscar o seu próprio derramamento do Espírito Santo, ao invés de buscar aquilo que Deus tem para ele, não, eu me contento com o do outro. Deixa o outro fazer, deixa o outro suprir, deixa o outro... Deus quer fazer algo sobre mim e sobre você que é peculiar, que somente será feito em nós. E isso não depende do presbítero Josuelson, não depende do diácono Isto, não depende do presbítero Íris, não depende da irmã Priscila, não depende de ninguém, a não ser Deus e você. Aqueles que são prudentes, eles vão buscar. Eles vão se preparar. Eles vão se organizar, diga comigo, se organizar. Vão gastar tempo, vão pensar. Vão arquitetar, vão planejar, vão fazer assim, olha, não vou começar a minha semana de todo jeito. Essa semana eu vou começar de 5 da manhã, joelho no chão, orando, buscando a Deus. Às 9 horas eu vou ler a palavra do Senhor, porque eu quero estar abastecido para o dia todo. De 3 horas da tarde eu tenho uma oração particular com Deus. Às 5 da tarde, enquanto eu estiver fazendo tal coisa, eu também vou estar em espírito, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Depois disso eu tenho um compromisso marcado com o céu. Isso é planejamento. Mas tem gente que acorda de manhã e fala assim, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, né? Está repreendido em nome de Jesus. Não é deixa a vida me levar, não. É deixa o Espírito Santo de Deus me levar, me conduzir, me guiar, porque eu preciso ser direcionado pelo céu. E muitas vezes nós estamos sempre culpando, né, o outro. Ai, porque minha vida é travada, porque
fulano é um problema. Minha vida é parada porque ciclano é outro problema. É porque eu não tenho assim, não tenho assado, porque as coisas não acontecem, mas o problema é o pastor é muito bruto, o pastor é muito grosso. É a missionária fala muito alto. É porque fulano é um péssimo líder. Porque Beltrano é assim. Porque ciclano dirige mal. Querido, deixa eu dizer um negócio para você. Pare de dizer coisas e arrumar desculpas. Quando você e eu nos comprometermos com Deus, algo vai acontecer e ninguém pode impedir. Nem os fulanos, nem o ciclano, nem o beltrano, nem os problemas, nem as adversidades, nem o mau tempo, nem as turbulências que se levantarem para fazer você desistir. Você vai olhar e vai dizer assim, tudo isso que está acontecendo é o processo de Deus dizendo, eu não chego às 17, mas eu chego à meia-noite. E eis que vem o noivo para aqueles que estão prontos. É um péssimo hábito, mas é bem presente nos nossos dias. Perceba através desse texto a importância de nós termos uma vida espiritual planejada, preparada, organizada, pensada com Deus. Deus não quer as coisas de todo jeito. Às vezes a gente vive pensando que Deus vai realizar um milagre, e por ser um milagre é o improvável de Deus, então eu vou viver no improvável. Eu vou viver de todo jeito, e Deus vai fazer. Diga assim comigo, vai não. Não vai não. Porque no improvável de Deus existe a disciplina do crente. No improvável de Deus existe a oração do crente. No improvável de Deus existe um crente firmado, fiel, que não para. Aí quando as nécias disseram assim, olha, me dá um pouquinho do teu azeite. Aí as prudentes, diga comigo, prudentes. Aquelas que não eram negligentes, pelo contrário. Aquelas que se preparavam, aquelas que se organizaram, aquelas que gastaram seu tempo com Deus. Elas disseram o quê? Versículo 9. Mas as prudentes responderam, tu quer só usufruir? Em outras palavras, o texto vai dizer, como se elas tivessem olhado assim, está pensando que tu vai só usufruir? Quer dizer que eu gastei meu tempo, fui lá, comprei azeite. Quer dizer que eu gastei minha força, fui lá, trouxe azeite extra, porque pesa. Fui lá, eu fiz todas as coisas programadas e planejadas, e agora tu vai só usufruir? Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Olha, elas dando uma aula assim, diga assim comigo, se organize, se ajeite, presta atenção. Não adianta tu passar a tua vida se lamentando, dizendo que, ai meu Deus do céu, minha vida é difícil, um problema, aquilo, outro é... E você faz o quê? Que medida você tem tomado para tornar a sua vida com Deus algo totalmente diferente? Que medida você tem tomado para fazer com que você chegue em casa depois do culto, debaixo do manto do Espírito Santo, e volte também para o outro culto, debaixo desse mesmo manto? Mas não, hoje a cultura cristã é uma cultura que diz assim, vá para o culto de qualquer jeito, não busque a Deus, porque o negócio vai ser feito lá. Chegue no culto, deixe o pastor fazer alguma coisa na tua vida e vai acontecer um milagre. Volte para casa do mesmo jeito, faça as mesmas coisas que você fazia antes, passe o teu tempo gastando todo ele na TV, no celular, nas mídias sociais, nas baboseiras que esse mundo tem nos oferecido, e no final de semana, antes de vir para o culto, você pense, mas rapaz, Deus é um infiel que não faz nada comigo, só faz com os outros. Não é assim? É desse jeito ou não é? É só comigo que acontecem essas coisas que eu vejo? É não, irmãos. Isso é algo que está enraizado no meio dos irmãos, dos cristãos. O crente, ele está esperando que as coisas caiam do céu. Mas diga assim comigo, nada é de graça. Até a graça, fale, diga, até a graça teve um preço. Quem pagou não foi tu não, terra, foi Jesus. Mas que teve um preço, teve. Você e eu recebemos um favor imerecido. Mas que teve um preço, teve. Não foi de graça. Então eu e você precisamos valorizar aquilo que nos é dado todos os dias.
Se nós pegarmos, até me lembrei de um exemplo, se nós pegarmos um carro, vamos para Rio Tinto. Estamos lá no meio do caminho, e o meu carro tem 4 rodas e um estepe, o seu também. Se o pneu do carro fura, o que é que você faz? Bota o estepe. E se teu carro não tiver estepe? Tu faz o quê? Fica no meio do caminho, não é assim? Sabe o que é isso? Preparo, reserva, organização, consciência de que você não pode sair e voltar de qualquer jeito. Agora vai você num carro com sua família e outro carro com seus amigos, enfim, indo também para Rio Tinto. Está todo mundo indo. O teu carro tem estepe, o do teu amigo não. Aí o pneu do carro dele fura. Aí tu fala, não, tudo bem, eu empresto meu estepe. Aí tu empresta o teu estepe e mais ali na frente, teu pneu fura. E aí? Alguém ficou sem, não foi? Como é que volta para casa? Reboque. Foi exatamente isso que que as virgens prudentes estavam dizendo. Se eu te der o que é meu, vai me faltar possivelmente. Vai faltar para mim e vai faltar para você. Então nós precisamos ter a consciência de que precisamos buscar a Deus, não porque o pastor está me olhando pela câmera, não porque o pastor está presente no culto, não porque o meu marido me cobra buscar a Deus, não porque minha mãe fica no meu pé, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Nós precisamos, como crentes firmados em Deus, que precisamos buscar a Deus, independentemente das cobranças externas, mas porque estamos verdadeiramente nos preparando para morar no céu. Ninguém faz nada por acaso, irmãos. Se você quer algo, a Bíblia vai dizer, buscar-me-eis e me achar. Quando? Tem uma condição. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis toda hora. Não. Buscar-me-eis e me achareis de qualquer jeito. Não. Buscar-me-eis e me achareis quando você fizer de um jeitinho, diferente, de todo o coração. Se você bater a porta, a Bíblia vai dizer o quê? Que ela se abrirá. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, por mais que seja direcionada muitas vezes pelo nosso pastor, ou por um líder, ou por alguém que se coloque aqui em cima neste altar, esta pessoa não é Deus na sua vida. Eu não sou Deus na sua vida. Ou nós começamos a buscar uma intimidade com o céu lá dentro do nosso quarto, ou certamente falharemos em todas as áreas da nossa vida. Salomão, quando se encontrou com o próprio Deus, ele pediu o quê? Sabedoria. E logo em seguida dele receber a sabedoria, né, Antônio Filho? Logo em seguida dele receber a sabedoria, o que é que aconteceu? Ele foi pego numa situação onde ele exerceria essa sabedoria. Que sabedoria é essa? 2 mulheres brigando por um bebê. Todas duas dizendo que eram mães dessa criança. E aí ele utiliza a sabedoria divina para dizer se essa ou essa é mãe. Como é que ele fez isso? Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse bebê. A mãe logo se levantou e disse, não, pode ficar. Então Salomão não obteve o que obteve apenas para se encher, para se vangloriar, para dizer que era, ou que podia, ou que eu sou o rei. Não. Mas para que aquilo que estava sobre ele alcançasse outras pessoas. Eu estou querendo dizer aqui com você hoje, querido irmão e querida irmã, que você não é crente apenas por você, mas você é crente porque você povoa esta terra, para povoar o céu. Através da sua vida, do seu testemunho, outras pessoas são impactadas, são tocadas, são ministradas, são encontradas pela cura de Deus. E como você tem andado por essa terra? Será que preparada? Ou preparado? Ou disperso, displicente, negligente? Deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo ele vai se levantar sempre. Até o fim dos nossos dias. Esse é o trabalho dele. Porque ele sabe que para ele não há mais jeito. Ele sabe que para ele não há salvação e não há mais redenção.
Não há mais possibilidade dele subir para morar no céu. Ele rompeu com Deus e a sua rebelião o fez ser expulso do reino dos céus. E ele quer fazer, sabe o que comigo e com você? Ele quer que a gente seja levado para o mesmo lugar. E todos os dias ele vai se levantar e vai trabalhar para que eu e você sejamos levados para o mesmo lugar. Ele vai trabalhar para que eu e você sejamos como essas virgens nécias, que se esquecem, que não planejam, que não se organizam, que não se preparam para o grande casamento, o grande encontro com Deus e com Jesus. Porque lá na frente ele sabe que em algum momento, como diz esse texto, as virgens vão chegar atrasadas, vão bater a porta e ele vai dizer assim: não vos conheço. Então Jesus está dizendo para mim e para você hoje: comece a se preparar, porque os dias são maus. Comece a ficar para trás. Mas nós, diga comigo, nós subiremos com o corpo glorificado para a morada celestial e eterna. Quem aqui está pronto para morar no céu? Aleluia. Eu e você precisamos estar preparados, queridos. Diante desse texto, eu quero deixar 3 coisas bem firmadas na sua mente, só para você não esquecer. E durante a semana você se lembrar: eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com o céu. Eu tenho um compromisso com o reino. Eu tenho um compromisso com Jesus. Esse compromisso não é o pastor que vai estar lá para cumprir. Esse compromisso não são os líderes da igreja. Esse compromisso não é do meu filho, ou da minha irmã, ou do meu parente, ou de alguém que é crente e está do meu lado. Diga assim comigo: esse compromisso é meu. Fale comigo, querido, esse compromisso é meu. Só quem pode cumprir, dar o ok lá no compromisso, sou eu e você. Por mais que nós tentemos terceirizar algo que não é nosso para outra pessoa, através desse texto nós percebemos que Jesus está nos ensinando a ter mais responsabilidade. Diga assim comigo: eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso não tratar mais as coisas de todo jeito, sendo como alguém negligente, como essas virgens que foram negligentes. Perceba que as 10 estavam no mesmo lugar. Diga comigo: no mesmo lugar. Possivelmente, muita gente que está dentro da igreja não vai subir. Está no mesmo lugar dos que vão subir. Mas por não ter uma adoração verdadeira, o próprio Deus vai dizer: não vos conheço. Elas estavam no mesmo lugar, eram 10. Todas elas estavam no mesmo lugar, mas só 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Perceba que não é sobre vir à igreja. Perceba que não é sobre estar no culto. Perceba que não é sobre aparentar ser alguma coisa. Perceba que a vida com Jesus é algo muito mais íntimo, profundo e sério do que apenas externar uma aparência. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós buscamos porque entendemos que precisamos, não porque alguém nos obriga. Nós vamos para o quarto de oração porque entendemos que se não falarmos com Deus, não aguentamos o silêncio do nosso Deus. Nós entendemos que se vivermos uma vida achando: eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito no Senhor, mas não tenho vida de intimidade com Deus, não tenho vida de derramamento do Espírito Santo, não tenho vida de transformação, eu posso dizer para todos que sou alguma coisa, mas todos os dias, deitando a minha cabeça no travesseiro, o próprio Deus vai dizer: não é não. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é dentro de casa. Eu sei quem você é quando você está dormindo. Eu sei quem você é quando você está no seu trabalho. Eu sei quem você é quando você está com seus amigos. Eu sei quem você é quando você se senta na mesa. Eu sei quem você é quando você está fora da igreja. Eu sei quem você é quando você está dentro da igreja. Deus nos conhece em todos os lugares.
até os lugares que as pessoas não nos veem, Deus está vendo todas as coisas. Não seja um cristão que só quer usufruir. Deus está nos ensinando. Não seja alguém que só quer usufruir. Seja alguém que quer se comprometer. Não seja mais um crente que entra por essa porta e diz assim: eu vim aqui e seja o que Deus quiser. Não, eu vim aqui e vai ser poderoso. Eu vim aqui e vai ser diferente. Eu vim aqui e o céu vai se mover. Eu vim aqui com expectativas no céu. Eu vim aqui e algo grandioso vai acontecer na minha vida. Porque a Bíblia diz que se eu me mover para Ele, Ele se move para mim. Não seja um desses crentes que o diabo só se levanta no domingo. Né? Acontece bastante, já aconteceu até comigo. Todo domingo era uma guerra, uma luta. Já contei isso para algumas pessoas, né? Todo domingo, na época que eu me converti, ainda não era aqui na IBTA, mas todo domingo era uma luta para chegar na igreja, irmãos. A raiva era tão grande que dava vontade até de abrir a porta e se jogar do carro. E dizer assim, só para não ficar dentro do carro. Era um verdadeiro inferno que o inimigo criava para que eu não chegasse lá na igreja. Quando eu chegava na igreja, que o pastor começava a pregar, diga assim comigo, a pregação era toda para missionária. Não era, fulano nem veio, a pregação foi toda para ele, não foi para mim mesmo. Era toda para mim. Aí eu comecei a entender o estralo. A guerra é travada porque o inimigo não queria que eu recebesse aquilo e não queria que eu fosse liberta, porque a palavra de Deus me garante que conhecereis a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres. E aí quando eu entendi a astúcia do inimigo, eu falei assim, peraí, essa é a estratégia que ele usa? Pois ele vai ter que inventar outra. Porque a partir de hoje, eu posso ter a raiva que for, eu vou para o culto. Posso falar isso com propriedade, irmãos. Foi exatamente o que eu fiz. Agora me pergunte, alguma vez depois disso, ele lhe atacou nessa área missionária? Não. Sabe por quê? Porque o inimigo não dá tiro no pé. E ele sabia que não investiria nisso mais, porque ele sabia que isso não me afetaria mais. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite, querido? Se posicione diferente daqui para frente. Comece a dizer assim, nisso aqui o inimigo não toca mais não. Comece a blindar a sua vida espiritual e dizer assim, quer fazer graça, quer se andar comigo, inimigo? Não, aqui não. Quer me fazer desistir e olhar para trás? Aqui não. Quer mandar mensagens para mim diretamente do trono do inferno dizendo que eu não posso fazer o que Deus disse que eu posso fazer? Pois deixa eu lhe dizer uma coisa, comigo não mais. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E a minha força não vem do meu braço. A minha vontade não vem do meu coração. Mas vem do próprio Deus que me leva. É Ele que me leva. É Ele que te leva. É Ele que te traz e te coloca de volta em casa. É Ele que abre os caminhos. Comece a se preparar. Não permita que o inimigo fique cirandando na tua vida espiritual. Comece a dizer para você mesmo: eu tenho uma festa no domingo, então a minha prioridade é o Senhor, não é a festa. Eu tenho uma viagem no domingo, a minha prioridade não é a viagem, é o Senhor. Eu tenho um passeio no domingo para tomar um sorvete bem gostoso na terra do calor, mas a minha prioridade é o Senhor. Eu tenho uma reunião familiar que o pessoal me chamou. Eu tenho o aniversário dos filhos de fulano. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu tenho um compromisso que foi firmado primeiro com Deus. Esse compromisso eu não posso mais voltar atrás. Eu tenho que começar a me posicionar e dizer assim: ei, se eu quero ser prudente,
Eu tenho que estar preparado. O lazer vem depois de servir ao meu Deus. Se eu sirvo a Deus, eu entendo que o meu lugar é onde Deus quer que eu esteja. Você crê nisso? O seu lugar é onde Deus quer que você esteja. Sabe por quê, queridos? Tudo isso aqui é maravilhoso. Tudo que essa terra nos oferece é muito prazeroso. Mas existe um prazer que nunca foi provado, que a Bíblia diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, coisa alguma. Esse prazer só será experienciado por aqueles que vão morar no céu. Eu quero morar no céu. Eu quero provar do que eu nunca vi, do que eu nunca ouvi, do que eu nunca senti, porque é algo muito melhor do que essa terra está preparado para mim. E se o inimigo tenta me roubar isso, para que eu esteja atrasada, para que eu esteja dispersa, para que eu esteja perdida nos tropeços dessa terra, haverá azeite derramado do céu sobre a mim e sobre a sua vida. Haverá lamparina acesa guiando o meu e o seu caminho. Haverá um Deus que cuida de mim e de você, dizendo assim: vai por aqui. Levante a sua mão para o alto comigo e diga assim: suporte o peso. Quando as coisas não vão bem, fora da igreja e dentro da igreja, quando as coisas não vão bem, suporte o peso. O que essas virgens prudentes fizeram foi suportar o peso. Elas foram organizadas e planejadas o suficiente e disseram assim: é pesado carregar o azeite extra, não é? Mas eu vou suportar o peso. É difícil, mas eu vou suportar o peso por amor do teu nome, Jesus. Tu és o noivo que eu estou esperando, então eu vou suportar o peso. É difícil, mas eu vou suportar o peso do azeite extra. Agora levante de novo sua mão comigo e diga assim: pague o preço. Pague o preço do azeite extra. O azeite extra não vai vir do nada, não vai descer do nada, não vai acontecer do nada. Mas quando eu e você decidirmos dobrar o joelho para que o azeite extra seja derramado, pagando esse preço, Deus irá se manifestar sobre a mim e sobre a sua vida. Quando eu e você pagamos o preço e suportamos o peso do azeite, querido, há derramamento do céu, a luz no caminho, a providência no meio das trevas, a manifestação da glória de Deus aonde você não espera. E para encerrar, diga assim comigo: se preocupe com o seu futuro. Não viva como a maioria está vivendo, achando que isso aqui é o que vai ficar para a gente. Assim como existe a vida eterna, também existe a morte eterna. Se engana quem está achando que vai morrer e os bonzinhos vão para os céus e os malzinhos vão ficar dormindo aqui, deixando de provar do sorvete colorido. Não. É dor e ranger de dente e tudo de ruim que pode haver. Enxofre e fogo eterno. Deus está dizendo para mim e para você: se preocupe com o seu futuro. Comece hoje dentro da sua casa dizendo assim: eu vou fazer o que eu nunca fiz antes. Deus manda perguntar para você se você está preparado. O que você tem feito para se preparar? Quais têm sido as suas armas para se manter preparado? Deus tem vida eterna para todos nós, queridos. Mas somente aqueles que forem prudentes. Diga comigo: prudentes.
Somente aqueles que realmente estiverem conectados com o céu. Somente aqueles que estiverem priorizando as coisas de Deus. Somente aqueles que estiverem esperando pelo noivo, assim como elas estavam. Somente aqueles que estiverem despertados do sono espiritual. Somente aqueles que estiverem acordados poderão participar da grande festa, da celebração. Jesus está pronto para voltar e nos levar, irmãos. Verdadeiramente Jesus está voltando. E Ele está vindo buscar a noiva, a sua igreja, preparada, adornada, pronta para subir para a morada celestial. Tem crente preparado aqui nesse lugar? Se não está preparado, hoje é dia de você começar a se preparar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Sai daqui com uma convicção: eu preciso pagar o preço. Eu preciso suportar o peso. Eu preciso, aleluia, me preocupar com o meu futuro.